A saúde mental é um tema que divide opiniões. Por um lado, é valorizado por muitas pessoas, por outro lado, visto com enorme ceticismo e muitas vezes quase como se estivéssemos a falar de algo espiritual, intangível. E por ser um tema que divide tantas opiniões e que gera tanta confusão, eu decidi dedicar 2 episódios do podcast A Tua Melhor Versão a dissecar o tema, com a ajuda aqui de uma maravilhosa convidada e mentora, a Susana Simões. Mas antes de irmos à Susana, eu quero-vos dar as boas-vindas a mais um episódio. Eu sou o João Fernandes, sou empresário, mentor de líderes e sou apaixonado por desenvolvimento humano e liderança. E neste podcast eu partilho conceitos, ferramentas, insights práticos para te ajudar a alcançar a tua melhor versão. E antes de começar, quero-te apelar àquele gesto de altruísmo. Se ainda não fizeste, tirares 10 segundos, parares aqui o episódio, subscreves o meu canal de podcast. Estamos no YouTube, Spotify, estamos no Apple Podcast, não tens desculpas. Vais-nos encontrar em qualquer plataforma e segue-me também no Instagram, porque é uma forma de me ajudares a fazer crescer este projeto. Então, eu disse-vos, vou dedicar 2 episódios a este tema com a Susana, sendo que no primeiro episódio vamos falar de saúde mental e desconstruir um bocadinho os mitos, o que é saúde mental, quais são normalmente os mitos associados a este tema, e no segundo vamos dissecar as diferenças entre o que é um processo de terapia, o que é um processo de coaching, o que é um processo de mentoria e perceber onde é que cada um deles pode contribuir para a nossa melhor versão. A Susana é psicóloga clínica, mais de 12 anos de experiência nesta área, também é certificada em coaching e tem mais de 1000 horas de acompanhamentos individuais em grupo, foi uma das minhas mentoras na minha certificação de coaching, é fundadora e presidente da Psychomind Care e criadora de 2 projetos interessantíssimos sobre liderança, que é o Lidera-te e o Lidera-Team, que envolve aqui liderança e jovens. Acho que é um trabalho super promissor, trabalha autoliderança, autoconhecimento e inteligência emocional, e vou deixar na descrição deste episódio o link da Susana para conhecerem todos estes projetos. Sem mais demoras, Susana, muito obrigado por teres aceito. Acho que é um enorme privilégio para mim tu seres a minha primeira convidada neste podcast. Para mim é que é um privilégio, não é? Obrigada por poder partilhar contigo e depois com todas as pessoas que ouvirem o teu podcast, porque efetivamente saúde mental é algo que está na berra, como se costuma dizer, mas ainda está muito por se perceber efetivamente o que é e qual é o que é que o conceito nos diz. Obrigada, e se calhar João. começamos por aí. Começávamos por uma pergunta assim existencial. O que é que significa sermos mentalmente sãos? Se é que isto é possível, se não estamos todos mentalmente doentes, e se é um conceito universal em que nós conseguimos, de facto, de forma objetiva, diagnosticar o que é são, o que é que não é, ou se é algo mais subjetivo? Olha, eu diria que é difícil considerar este conceito universal e objetivo, até porque há aqui algumas discrepâncias até a nível social. No entanto, se nós olharmos para a definição de saúde mental, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela define-nos a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de lidar com o stress normal do dia a dia, é capaz de trabalhar de forma produtiva e simultaneamente contribuir para a sua comunidade ou para a sociedade onde está inserido. Portanto, se nós olharmos para este conceito desta forma, podemos também olhar para ele como uma ausência de distúrbios mentais, como a capacidade de realizar tarefas no cotidiano, diariamente, ter esta estabilidade emocional, mas sobretudo cada pessoa olhar para si e perceber se está a sentir-se bem no geral, portanto, consigo mesmo, com o outro, no seu dia-a-dia, se está a conseguir ser funcional no seu dia-a-dia. Eu, acima de tudo, diria que é isto. Agora, é objetivo. Se calhar não é, porque cada um de nós tem uma percepção diferente do que é o seu bem-estar geral, não é? E se calhar evolui também ao longo da vida, e isto liga muito com uma questão que eu tinha para ti, que nós vivemos numa cultura que nos impõe muito que sejamos resilientes e capazes de lidar com os nossos próprios problemas, e de alguma forma isso talvez evite nós trazermos para a nossa vida alguém externo, como um terapeuta, para fazer
de fundo, de mediador para que nós nos possamos conhecer, conhecer melhor. Achas que isto é uma crença, isto afasta pessoas de trabalharem mais a parte da saúde mental? Acho que as pessoas deixam chegar a um extremo antes de ter a prática de se autoconhecer através da ajuda de outros? Olha, eu diria que, mais uma vez, é uma questão que é complexa de responder, porque eu acredito que cada um de nós tem os seus próprios recursos internos, já nascemos com eles, não é? Já estão dentro de nós, e esta visão sugere que nós conseguimos aceder à nossa autocura, digamos assim, através da introspeção, da reflexão, da meditação, o que seja. E conseguimos aceder às nossas emoções, aos nossos padrões de comportamento e conseguiríamos mudá-los, não é? No entanto, eu acredito que a perspectiva externa nos dá uma dimensão ou uma perspectiva diferente daquela que muitas das vezes nós não conseguimos aceder. Nós temos aqueles pontos cegos, não é? E aquilo que os outros veem sobre nós e que nós não conseguimos às vezes ver. Portanto, se tivermos esta perspectiva externa de um terapeuta que até te está a dar uma visão imparcial porque não te conhece, porque não está na tua vida, provavelmente tu vais conseguir alcançar uma resiliência e um autoconhecimento muito mais abrangente sobre ti mesmo. Portanto, eu diria que as duas coisas, esta dinâmica entre o meu recurso interno ou a minha visão interna e também a perspectiva externa do outro, me vai dar tem um papel muito importante no meu autoconhecimento e na minha evolução, no meu crescimento pessoal. Porque também Portanto, não acho tem que que os ser. dois são importantes, não é? Porque o próprio terapeuta, se calhar, também traz ferramentas, traz metodologias que para muitas Exatamente. pessoas desconhecemos e que aceleram e facilitam e tornam mais simples esse processo e mais rápido. Sem dúvida. E portanto também é uma forma de facilitar esse processo. Mas, no entanto, eu acho que há uma crença instalada de que recorrer à terapia é um sinal de quase de fraqueza ou incapacidade pessoal. E se calhar só a pessoas mesmo em estados muito graves É que devem. é que devem ir. Porquê é que achas que existe ainda esta vergonha e esta quase até de partilhar que se faz terapia? Olha, eu diria que esta crença pode vir até muito lá de trás, assim quase como um estigma histórico. Se nós olharmos lá para trás, para a nossa história, não é? Durante muitos séculos a loucura era vista como um perigo. As pessoas eram ou institucionalizadas ou até colocadas em zonas fora da sociedade. Eram completamente excluídas, não é? E eu acredito que este estigma ainda permaneça lá no nosso subconsciente. Depois existem também as normas culturais, não é? Sociais, em que procurar ajuda, seja ela emocional ou psicológica, é sinal de fraqueza, não é? É sinal de que nós não estamos bem e que não estamos normais, digamos assim, a tal dita normalidade. Depois há também uma desinformação gigante e aquilo que tu estavas a dizer há pouco, que é de o terapeuta ou da terapia poder oferecer as tais ferramentas que vêm a alavancar o meu autoconhecimento e o meu crescimento individual. Muitas das vezes a terapia é olhada como só vamos lá, se vamos lá consertar alguma coisa é porque está estragado, não é? E nós não nos queremos ver como estragados, digamos assim. Estou a levar isto um bocadinho para a brincadeira, mas é um bocadinho isto, não é? Se eu vou à terapia é porque não estou bem, é porque estou com algum problema, digamos assim. E só por curiosidade, eu na faculdade tive uma cadeira que era a cadeira da psicologia positiva e que na altura eu não percebi muito bem para que é que aquilo servia. Porque a cadeira era super dinâmica, super leve, dava-me um gosto terrível, mas quando a professora dizia que as pessoas podem recorrer a vocês mesmo sem transtornos mentais, eu dizia, ela não está bem, só vai ao psicólogo quem precisa de ajuda, não é?
E eu só há poucos anos atrás é que eu percebi, não, nós não precisamos de ir à terapia como método interventivo. Eu posso ir como método preventivo e efetivamente ajudar-me a ter esse tal bem-estar físico, psicológico, emocional, sem ter que ter um transtorno psicológico, não é? E esta desinformação é ainda hoje muito grande, não é? Portanto, e depois há o medo do julgamento social e da exposição, não é? Eu tenho em terapia indivíduos que o marido ou a mulher não sabem que eles estão em terapia. Portanto, até no íntimo da família, eles têm dificuldade em assumir a vulnerabilidade de que não estão bem, que não se sentem bem e que precisam de ajuda. Não é? Portanto, este pedido de ajuda ainda é difícil. E também, ao mesmo tempo que isso acontece, eu sinto que, assim, nos últimos anos tem entrado no mercado, vamos assim dizer, muito mais informação que existia antes, seja aqueles livros chamados de autoajuda, seja conteúdos de Instagram. Sentes que isso tem trazido mais pessoas para esta consciência que efetivamente tem que fazer algo pela sua saúde mental, tendo ou não estágios graves, ou sentes que este buzz todo que está a existir até pode estar a afastar pessoas e ter o efeito contrário e a descredibilizar esta área? Olha, as duas coisas. Esta crescente visibilidade do conteúdo da saúde mental tem dois impactos. Posso dizer que tem, se calhar, tem um efeito às vezes contraditório, que é, por um lado, tu tens efetivamente este aumento de consciencialização e da redução do estigma que eu estava aqui a falar, não é? Cada vez mais procura o psicólogo como prevenção e não como intervenção. Sim, é verdade. Existe também um aumento do autoconhecimento, uma maior até consciencialização das minhas emoções, não é? Antigamente não se falava de emoções. Portanto, há uma maior compreensão da forma como eu ajo, do meu padrão mental, do meu comportamento, etc. E muitas vezes isto é uma porta de entrada até para a terapia, porque a pessoa começa a ler, começa-se a interessar pelo seu autoconhecimento e procura ajuda. Portanto, há aqui uma facilitação até para aquelas pessoas que não têm acesso à terapia e têm acesso a estes recursos mais simples, mas que, se forem colocados em prática, podem ser eficazes. Agora, existe também a parte negativa da situação, que é, às vezes são soluções superficiais, não adequadas à situação da pessoa. Há também a ilusão daquela cura fácil, não é? Do acesso fácil à cura. Toda a gente agora se consegue autocurar. E depois existe aqui esta comercialização do bem-estar como se fosse um produto que leva às vezes até àquele conceito de felicidade tóxica. Todos temos que estar bem. Portanto, vamos todos ler aqui um livrinho de autoajuda e vamos ficar todos muito bem. E há aqui sei lá, pode levar àquele extremo de, efetivamente, eu estou mal, tenho dificuldade em pedir ajuda ou não tenho recursos financeiros para tal, e vou-me sentir ainda pior. Eu tenho que fingir que estou bem, e às vezes isto é contraproducente. Eu acho que é necessário haver este equilíbrio entre a informação, mas também a consciência da pessoa de perceber que há situações em que não chega a ler o livro de autoajuda e que é necessário efetivamente pedir ajuda. E vamos falar disto no segundo episódio, mas também existe talvez uma disseminação de inúmeras práticas que são todas colocadas na mesma caixa, não é? De saúde mental, práticas essas que são muito diferentes ao nível da sua eficácia, do seu background científico até, e que são misturadas de forma fluida. Isso eu acho que também pode de alguma forma descredibilizar e até fazer um efeito de ricochete, que é a pessoa que
até se interessa e começa e vai por uma área que realmente depois aquilo não faz sentido para ela e ela desiste porque acha que toda a área se define a partir daquela prática que por acaso pode não ser a mais adequada para ele. Achas que isto também pode ter um papel? Exatamente. Bo- Pode, claro que sim. Imagina alguém que está, um exemplo, alguém que está com uma depressão, que não tem energia, não se sente capaz e em vez de procurar terapia, vai procurar coaching, porque agora até está mais na moda e como não é a tal terapia, portanto eu não estou doente mentalmente, não é? Só que no coaching nós trabalhamos muito, e nós depois falaremos isso mais à frente, mas trabalhamos muito o futuro e os objetivos. Se a pessoa está deprimida, não tem recursos internos para poder entrar em ação, os resultados vão ser negativos. E o que é que isto vem fazer? Vem reforçar a sua inadequação, a sua falta de capacidade, não é? E a pessoa ainda se vai sentir mais deprimida. Portanto, há que ter aqui muito este cuidado de avaliar a necessidade e perceber o que é efetivamente necessário para aquela situação específica. E achas que faz sentido? Porque uma das coisas que nos condiciona imenso é o nosso ambiente. E muitas vezes tendemos a achar que nós não controlamos o ambiente em que estamos. E às vezes esse ambiente é disfuncional. Então achas que faz sentido trabalhar a nossa saúde mental se o que nos rodeia é disfuncional? Acho, acho, obviamente, que o ambiente tem um papel muito importante, e se esse ambiente é disfuncional, o trabalho ou o desafio vai ser muito significativo, óbvio. No entanto, sempre que tu estás a trabalhar o teu desenvolvimento pessoal, vais trabalhar a tua saúde mental, o teu autocuidado. Isto tem um papel muito importante a nível individual para tu também trabalhares ou desenvolveres, por exemplo, a tua resiliência, não é? A tua autocompaixão, vais adquirir estratégias para lidar com esse ambiente que será disfuncional, minimizando, não vais erradicar o problema, não é? O desafio, mas vais minimizar o impacto negativo que ele poderá ter em ti. Trabalhar na saúde mental a nível individual e pessoal não deve ser confundido com normalizar esse ambiente disfuncional, ok? Não devemos passar a essa pessoa que aquilo é normativo, é normal, tens que aceitar que é assim. Não. Serve para dar clareza, serve para lhe dar força, ferramentas, estratégias, o que seja, para lidar com essa situação e até por vezes tomar decisões no sentido de ou abandonar esse ambiente ou colocar limites, não é? Estratégicos para que consiga lidar melhor com essa situação. Boa. É sem dúvida positivo, claro. Sabes que nós recebemos, eu recebo, abro frequentemente uma caixa de perguntas ao fim de semana e recebo imensas perguntas, comentários, e houve um que estava muito relacionado com isso e foi feito pelo Rui, se estás a ouvir, esta pergunta é tua, que tem a ver com a percepção de valor na questão da terapia. Porque o Rui trabalha na área de saúde e na área de saúde, quando uma pessoa está doente, primeiro, o diagnóstico, existe um conjunto de meios de diagnóstico que são muito objetivos, ou seja, de facto, tu consegues diagnosticar a doença e depois o tratamento, normalmente, se for bem feito ou se for possível, ele erradica a doença através de medicação, portanto é uma coisa fácil, a pessoa sabe que está doente, sabe qual é o diagnóstico e qual é o tratamento tem efeito e a pessoa tem uma métrica de sucesso clara e objetiva. Então, quando vamos para a terapia, a coisa, e a saúde mental, a coisa é muito mais difusa. E normalmente, como é que nós podemos, de facto, neste tipo de abordagem da saúde mental, termos garantias que o investimento vale a pena? Como é que nós medimos o sucesso? Olha, primeiro há que definir o que é isto do sucesso na saúde mental, não é? Porque para mim, sucesso na saúde mental pode significar uma coisa e para ti pode significar outra completamente diferente. No entanto, e isso é bom que fique claro
numa primeira avaliação ou num diagnóstico que é feito numa primeira sessão de terapia. Por exemplo, uma das questões que eu coloco é qual é o objetivo do ter um processo terapêutico, qual é o objetivo e o que é que espera desse processo. Pronto, eu faço isto logo numa primeira consulta, na minha consulta de anamnese, e isto fica claro tanto para mim como para a pessoa, porque quando ela verbaliza, e às vezes até tem dificuldade em verbalizar, vai ali um bocadinho à procura do tal comprimido, não é? Da tal solução, da pílula mágica que não existe em terapia. Pronto, para além de definir este sucesso, é assim, não é assim tão difícil fazer o diagnóstico, porque em psicologia, em terapia, existem várias escalas, vários inventários. Por exemplo, eu não começo uma terapia sem fazer um diagnóstico, mesmo sem ser para avaliação, ok? Se eu tiver uma avaliação psicológica, eu tenho uma série de escalas, não é? Que eu passo e depois, mediante os resultados dessas escalas, eu faço um relatório. Mas ainda não sendo para avaliação, eu não começo um processo terapêutico sem passar pelo menos um inventário de personalidade ou uma escala de ansiedade, dependendo da pessoa. Não faço igual para toda a gente, vai depender do tal objetivo que a pessoa leva na primeira sessão, mas há imensas ferramentas que nos dão o estado atual da pessoa naquela primeira fase e que eu depois posso medir mais à frente. E, portanto, aqui já estás a conseguir medir e ajuda também a fazer o diagnóstico, não é? A pessoa pode chegar lá e dizer-me que tem um determinado número de sintomas, ou pode não dizer logo na primeira sessão. Aqui a grande questão na terapia tem muito a ver com o que é que a pessoa nos leva à sessão. E isto não tem a ver com... não é efetivamente um exame médico, eu chego lá, tiro análise ou faço uma ressonância magnética e tenho ali logo concreto. Aqui estamos a falar com padrões mentais, o que é que a pessoa me traz, o que é que ela me quer dizer, não é? Vai muito depender também da pessoa e às vezes não tem nada a ver com a técnica em si, tem a ver com a pessoa e com aquilo que ela está disponível para transmitir. E acho que aí eu acho que aí é que difere, por exemplo, se calhar da medicina, porque muitos dos meios de diagnóstico que a medicina tem não dependem da vontade da pessoa partilhar a informação. E efetivamente certo. Aqui, se a pessoa não partilhar informação, quer seja porque não quer ou quer seja porque não é capaz, porque não tem ainda essa consciência, esses meios, vai dificultar imenso o papel do diagnóstico, porque de facto o diagnóstico depende inteiramente com... vamos assim crítico, chamar vulnerável e crítico e consciente a pessoa é. Isto tem alguma verdade o que eu acabei de dizer? Sim, claro que sim. Agora, a forma que tu tens de medir isto, ou que a pessoa tem de medir isso, é, por exemplo, no dia-a-dia. Quando eu penso que preciso de ajuda e vou pedir ajuda, eu terei alguns padrões comportamentais ou de pensamento, não é? Que eu própria posso depois perceber, olha, alterei, não alterei. Faz sentido partilhar isto com a psicóloga ou não é? Isso depois também tem muito a ver com a relação terapêutica. Isto agora aqui daria pano para mangas, não é? Eu tenho adolescentes, eu trabalho muito com adolescentes que logo na primeira sessão me conseguem despejar ali toda a informação necessária para podermos trabalhar, e tenho outros que ao fim de 2, 3 meses é que eu começo a conseguir aceder à informação necessária para trabalhar, não é? No entanto, cada um tem o seu timing e cada um tem a sua vulnerabilidade e a sua dificuldade em aceder a ela, não é? Portanto, aí sim é diferente do exame médico, porque chegamos lá, é isto e mesmo assim às vezes há enganos. Olha, e uma pergunta mais prática para fecharmos aqui a nossa primeira parte da nossa conversa. Quando falamos em ter um plano para a nossa saúde mental e emocional, isto é muito amplo, não é? Já falámos aqui de várias coisas. O que é que isso significa na prática? O que é que tu podes dar, por exemplo, um exemplo ou dois de como começar a ter este plano e o que é que isso envolve para aqui inspirar a nossa audiência a ter aqui um plano para a sua saúde mental? Olha, eu acho que cada plano deve ser estratégico, deve ser personalizado
e deve combinar aqui várias práticas. Ou seja, eu devo conhecer a pessoa, perceber quais são os desafios que ela tem e como é que ela quer melhorar esses desafios e como é que ela quer aceder ao seu bem-estar geral. E isto começa por haver a tal autoavaliação, que é aquilo que a pessoa me leva à primeira sessão. Começa ou continua pelo diagnóstico, e aí se calhar serão necessários os tais inventários clínicos, as tais escalas, as entrevistas clínicas, porque às vezes através de perguntas nós conseguimos aceder à informação, e depois definir juntamente com a pessoa o tal plano, não é? Ter objetivos claros, realistas, identificar as estratégias que sejam acessíveis também à pessoa. Pode ser atividades diárias que sejam. Na minha ótica, tem muito a ver com tu teres ali em conta os 4 pilares da pessoa: pilar físico, mental, emocional. E agora faltou-me o último: espiritual. Ok? Para mim, a pessoa tem que ter o plano tem que abranger estes 4 pilares. Mas isto é para mim, ok? Que tenho uma visão integrativa da psicologia e do coaching e de outras ferramentas que eu fui adquirindo. Vai depender efetivamente de terapeuta para terapeuta e da abordagem que ele utiliza. Mas, a meu ver, este plano tem que incluir isto: a autoavaliação, o diagnóstico, a definição do objetivo concreto e claro para a pessoa, e depois identificar as estratégias que possam ser ou possam criar este processo personalizado que vai promover o bem-estar geral da pessoa. Boa. Então, vamos encerrar por aqui a nossa primeira parte do episódio. Falámos aqui de saúde mental, abordámos aqui vários mitos e tentámos desconstruí-los. E no segundo episódio, na segunda parte deste episódio, nós vamos falar de algumas técnicas específicas, algumas abordagens específicas, nomeadamente a terapia, do mentoring e do coaching. E portanto, convido-vos, se gostaram deste episódio, estarem atentos ao nosso canal, porque vai sair daqui a nada um segundo episódio, também com a Susana. E antes de fecharmos, só um minutinho teu, quero convidar a ligar-te à Susana. Vai à descrição deste episódio, tens lá o Instagram dela. Ela publica frequentemente conteúdo à volta destes temas que falámos e também sobre os projetos que ela tem, que podem ser bastante interessantes para tu conheceres. Portanto, liga-te a ela, acompanha o trabalho dela e também faz 5 estrelas e um gosto neste episódio, porque nos vai ajudar a continuar este trabalho. Até ao próximo episódio e até já.